Conhecer outras culturas, diferentes formas de viver e de pensar faz parte do sonho de muita gente. Fazer um intercâmbio pode ser uma ótima oportunidade de experimentar tudo isso. Mas a experiência não se limita aos jovens estudantes que viajam para outras partes do mundo. Hospedar um intercambista também pode resultar em uma vivência inesquecível e transformadora. Essa é a pauta do Viva Voz de hoje, que já está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo Bianca Ávila. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Você pode nos acompanhar pelo Instagram e pelo Twitter, pelo @Viva Voz Univale, ou pelo Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Se você tem sugestão de pauta, manda pra gente, vivavoz949@gmail.com. Hoje a nossa convidada é a professora Cirlei Marieta de Sena Correia, que é docente em alguns cursos aqui da Univale e que está vivendo a experiência de hospedar um intercambista. Obrigada pela presença, então, professora. Então, olá, Lisa. Olá, Bianca. Boa tarde. É bom estar aqui e conversar sobre essas coisas que têm motivado a vida de um sujeito docente da Univale em 2016. Legal. Cirlei, o que te motivou a receber um intercambista, né? Quando é que você percebeu, não, legal, eu vou adotar essa filosofia, enfim, essa prática? Como é que foi isso? Então, são coisas que a gente nem pensa que irão acontecer na vida da gente, mas por conta de um filho adolescente de 16 anos que nos pede para ir para um programa de intercâmbio, e o programa de intercâmbio que o meu filho Pedro está, ele é o programa do Rotary. E esse programa, como o menino fica em casa de famílias, você também tem que abrir a sua casa para a família. Então, há todo um processo de seleção, de visitas, para ver se nossa casa tem condições, se a família tem condições de receber um intercambista de outro país. Cirlei, mas enfim, quando seu filho Pedro chegou para você, olha, eu vou querer fazer um intercâmbio e tal, e aí você descobriu que ia ter que abrir a sua casa, então, para receber também um intercambista. Como é que foi a tua reação, a reação da família? Aí eu disse, legal, Pedro, então vamos nessa, né? Porque são coisas que fazem a sua vida ser diferente. Não, filho, você quer ir, a mãe, o pai, né? Toda a família, então, e é toda a família mesmo, porque é um processo bem interessante, porque no caso eu sou mãe e os irmãos do Pedro são irmãos para os intercambistas que vêm para a nossa casa, né? Então, há todo um processo. Atualmente eu tenho uma filha em 2016, eu tenho uma filha australiana e uma filha da República Tcheca. Olha só, 2 pessoas, então? Na verdade, porque o processo, ele acontece, você em um ano, você tem que ter 3 intercambistas em sua casa. Uau! Ok? E nós ainda conseguimos uma bênção, posso assim dizer, porque nós tivemos só 2 intercambistas. Ana Liz chegou em 16 de janeiro de 2016, em nossa casa. Ana Lia é uma menina, uma jovem que hoje tem 18 anos, veio com 17. Ela veio de onde, então? Ela veio da Austrália. Então, ela veio em 17 de janeiro de 2016. E saiu de nossa casa em 28 de junho de 2016. Uau, bacana. Mas não que ela já tenha ido embora. Ela agora está em uma outra família, em uma outra host family. Bacana. E em 16 de julho de 2016, eu recebi a Cristina. A Cristina é uma jovem que veio com 15 anos para o Brasil e já completou logo em seguida 16 anos. E hoje eu tenho em minha casa a minha filha da República Tcheca, que é chamada de Cristina. Está com você, então? Está comigo, que sim, legal. Sim. Bacana. E desde quando você é uma host, Cirlei? Então, na verdade, o cadastro nós já fizemos em 2015. Novembro de 2015, nós já tivemos que, quando o seu filho concorreu ao edital do programa do Rotary, então você já assinou o termo de compromisso para ser uma host. E o que é preciso para ser uma host? Então, você precisa enviar o seu filho. O seu filho precisa estar nesse programa. Estou falando especificamente do programa do Rotary. Claro. Ok? Então, o seu filho precisa passar nas provas,
E o passar nas provas, ele, sujeito que está se habilitando, também a família precisa passar na prova de estar em condições para receber. Tanto é que pessoas do Rotary, o conselheiro do Rotary, vem visitar a sua casa. Então, o compromisso não é só do menino, do intercambista que vai sair desse país, dele passar nas provas de conhecimento elaboradas pelo Rotary, mas também uma das provas é a prova da família está apta para receber. E quais são essas características que a família tem que ter, então, para poder receber? Uma família que precisa, na verdade, ter o quarto eu vou falar, né, físico, o quarto de seu filho seu filho que saiu, o intercambista vem. Essa seria especificamente. Claro, ter disponibilidade de repente, ter que levar o intercambista ou buscar, né? Então, tem, na verdade, um aparato, né? O que você percebeu que eles estavam de olho? Você disse que teve uma entrevista com a família, eles foram até a sua casa. Na verdade, o ambiente, né? Se o ambiente é agradável, né? O conselheiro visita todos os compartimentos da casa, pergunta como que é o teu dia a dia, se você trabalha fora, que tempo você disponibiliza, né? Então, tem toda essa entrevista. Cilei, e você, a gente conhece, que você é professora aqui na universidade, ou seja, trabalha fora, e mesmo assim, isso não foi um impedimento, então, para você receber esse intercambista? Não foi mesmo, não foi. É bem interessante, né? E você acaba com o intercambista, você assume, não que você não seja mais responsável do que você é com seus filhos. Porque o seu filho, por exemplo, numa cidade de Itajaí, o seu filho anda sozinho, né? Então, como o Pedro, ele terminava todo o compromisso dele de escola e de atleta, e imediatamente ele ia para a casa da avó, porque lá na avó ele esperava a mãe. E com Anali e com Cristina, não. Então, eu já me programo, eu não costumo deixá-las andar sozinha, né? Era com Anali, agora com Cristina. Certo. Então, se termina a minha aula meio-dia, meio-dia e 15 a gente está almoçando juntas, né? Nós sempre almoçamos juntas. E se tem aula de português à tarde, porque isso é muito bacana, né? Essa é uma experiência desse programa. Os intercambistas, eles têm aula de português no CAU, à tarde. Então, se Cristina tem aula de português à tarde, então fica para aula de português. Logo em seguida, eu me organizo com os meus horários e a levo para casa, né? Ou para casa de um parente que possa ficar. E o interessante, como os intercambistas, nesse programa de ensino médio, deixe bem claro, esse programa é com ensino médio, meu filho estuda a 2ª série do ensino médio no México, Cristina estuda a 3ª série do ensino médio no Brasil, aqui no Colégio de Aplicação do CAU. Então, e como há esse estar na Univale, o que acontece com Cristina, se às vezes tem que esperar a mãe? Também ela tem a biblioteca, né? Então, esse ambiente universitário, ele tem ajudado muito a evolução desse intercambista que está no Brasil. Legal, Cirlei. E quando o intercambista veio para sua casa, como a família se adaptou a essa situação? Boa pergunta, Bianca, né? Porque parece-me que assim, a barreira, né? Então, veja bem, a primeira intercambista que eu recebi foi a Anali. A Anali chegou a 16 de janeiro no Brasil. Pouco falava português, né? Mais o inglês. O que me ajudou na época é que o Pedro ainda estava no Brasil, meu filho. E meu filho, os jovens intercambistas hoje, eles falam inglês, porque essa é a prova básica, falar inglês. Então, o Pedro recebeu a Anali, né? E ele foi muito danado, porque ao invés de ele ensinar o português, que essa é a nossa função, ensinar o português, ele treinou o inglês dele, né? Bom, dali a 15 dias lá foi ele e ficou eu, Anali e meu marido, né? Mas demos conta, assim, um pouco do inglês que nós sabemos, um pouco do português que ela também estava aprendendo. E aí é uma coisa muito legal, que vocês são muito melhores que eu, que é a coisa da comunicação, né? A comunicação acontece e não adianta você falar assim hoje, vamos supor, eu não sei falar inglês. Não é isso. Eu sei que me comunicar. Né? Então, você sabendo se comunicar, você tendo essa disponibilidade de querer ajudar o outro e recebendo ele como seu filho mesmo, as barreiras da linguagem, elas vão se amenizando pouco a pouco.
né? Deixa eu contar um fato muito interessante, que Cristina é a menina que está agora conosco da República Tcheca. E há um mês atrás, no feriado de finados, ela pediu: mãe, vamos buscar a outra intercambista da República Tcheca que está em Jaraguá do Sul. Né? Eu digo, tudo bem, vamos. Ela veio e fomos buscar. Na verdade, os pais dessa menina trouxeram e depois nós fomos levar. E veio mais uma menina da República Tcheca em nossa casa. E então Cristina tinha que treinar agora, voltar a treinar a língua tcheca, né? Então, de repente, a menina estava lá 1 hora, 2 horas lá em casa, ela chegou na cozinha para mim, a Cristina: mãe, eu não sei mais falar tcheco. Né? Olha só que vivência intensa. Isso, porque o cognitivo dela, o funcionamento dela, né? É o inglês. Prestem atenção, os intercambistas, quando estão juntos, eles são danados. É inglês, todos eles no inglês, né? Às vezes você tem que falar para eles assim: ei, um pouco de português. Certo. Né? Então, Cristina fala inglês ou português hoje. Hoje ela está com 4 meses no Brasil, ela já está se comunicando, né? Falando, posso dizer bem o português, né? E então, mas deu um nó cognitivo. Claro. Quando ela volta a encontrar alguém da sua língua, né? Que é a República... Mãe, eu não sei mais falar português, tcheco. Eu digo, não, calma. Vai saber, vai resgatar. Agora, Cirlei, além de hospedar, você também é mãe de um intercambista, né? E você esteve agora no México, onde o seu filho está estudando, né? E eu queria saber um pouquinho dessa experiência, né? Como é ver o seu filho lá, numa outra família, numa outra situação, num outro país, né? Então, isso que é interessante, né, Elisa? Porque eu não estudei, quem pensou esse programa, né, o programa do Rotary de troca de famílias mesmo, quando começou, mas vale a pena os nossos acadêmicos até da comunicação dar essas investigadas, porque é um processo tão bem pensado que não há ciúmes, entendeu? Então, por exemplo, quando eu comecei a analisar a possibilidade de ir ao México, eu me correspondi com a mamá do Pedro, mexicana, e eu falei: então, por favor, me ajude a achar um hotel, né? Que seja próximo de sua casa. Porque eu mesmo pensei que eu ia me estranhar. Claro. Eu vou chegar lá, vou me meter na vida do Pedro, né? Okay. Mas ela falou gentilmente: não, você não vai se hospedar em hotel, você ficará aqui em casa. E não teve isso mesmo. Em loco, eu vi que não há ciúme. Há um respeito mesmo. Eu respeitei muito as decisões da mamá e do papá, o que eles definiam para o Pedro. Nós tínhamos que obedecer, respeitar, na verdade. E é uma coisa muito bem feita. Eu não sei o que se passa nas emoções, né? Porque você deixa mesmo, você coloca nas suas entranhas: não, eu vou para o México... Tudo bem, eu sou a mãe biológica do Pedro, mas nós vamos ter que respeitar as regras da casa. E isso foi muito interessante. Esse rapaz é um sortudo, né? Ele tem 2 mães, então ele teve as duas juntas no mesmo espaço. Sim, foi bem bacana, bem diferente mesmo, mas assim, onde Rocio é o nome da mamá do Pedro atual, onde ela definia que nós íamos os momentos das refeições. Tudo bem, vamos lá. Estava no comando materno. Comando. E não há ciúme, né? Mães, me ouçam, não há ciúme. Que bacana. Bom, essa sua visita, lógico, também te aproximou e fez com que você pudesse avaliar como são as relações do Pedro, seu filho, lá nessa segunda família, essa família que está recebendo o Pedro lá no México. Eu queria saber sobre as impressões dessa estrutura familiar, Cirlei. Como é que a família se organiza lá? Como é que ele está interagindo nesse contexto? Mas eu pedi para você responder isso depois do intervalo. A gente já volta a conversar com a professora Cirlei Marieta de Sena Correia. Já estamos de volta com o Viva Voz, recebendo a professora Cirlei Marieta de Sena Correia, que está vivendo a experiência de hospedar um intercambista. E também foi visitar o filho intercambista lá no México, né? O outro lado da moeda, né, Bianca? Cirlei, então a gente tinha te feito essa pergunta antes do intervalo, né? Como é que você avaliou a família em que o Pedro vive agora no México, ainda continua vivendo, né? Ele vai ficar ainda mais alguns meses.
O que você encontrou lá nessa família? Então, eu vou falar, primeira coisa, e deixa eu deixar bem claro assim, o estado que o Pedro é México, mas o Pedro está no estado de Hidalgo, cidade de Tulancingo, que fica a uns 150 quilômetros do México. Hidalgo, deixa eu falar para vocês, a capital é Pachuca, e tem 2 milhões e 500 habitantes, né? Então, são tudo relativamente grande, né? E o Pedro, então, afunilou, ele veio para Tulancingo. Vejam bem, é interessante da experiência do intercâmbio que até o teu filho não ter se desafiado, você não conhece esse lugar, né? Quem ouviu falar de Tulancingo? Vocês que estão nos ouvindo, né? Então, eu hoje posso falar que conheço Tulancingo. E como é a família de Tulancingo? Então, o Pedro está na 3ª família agora. Então, são umas famílias que estão preparadas mesmo. Assim, você observa que assim como houve toda a preocupação do conselheiro fazer a entrevista para saber onde que Anali e onde que Cristina viriam no Brasil, lá também. Então, a família, ela é uma família, no verdadeiro sentido mesmo, dos cuidados pessoais, do sentar para conversar. Então, aconteceu um fato muito interessante que a mamá Rocio contou para mim. Baldomero é o papá. Então, ele chega em casa e ele diz, onde está Pedro? E mamá diz, Pedro está em seu quarto. E onde está Aldo? Aldo é o irmão do Pedro, um jovem de 27 anos, que, na verdade, onde o Pedro precisa ir, ele leva. Né? Então, eles não deixam o Pedro só. Então, como é uma cidade grande também, e há o desconhecido, então há essa preocupação. Então, daqui a pouco, o papá fala novamente, onde está Pedro? Onde está Aldo? Então, eu observei, assim, esse comportamento família normal, uma família, a preocupação, isso mesmo. Veja bem, e a acolhida, o alimento é dado, né? A roupa lavada, certo? E o que acontece, por exemplo, o Pedro tem uma mesada e a Cristina também tem uma mesada, que todo mês eles buscam no Rotary para manter o seu cinema, né? Então, é um processo familiar normal. Há um cuidado muito especial. Então, se alguém tem medo de mandar seus filhos para fora, eu tenho sentido segurança. Bom, estou colocando todos os lados bons, mas nós também temos as dificuldades, né? Quem conhece sabe que o Pedro fez o grupo de amigos, o Pedro fez uma cirurgia de apêndice no México. Sério? Ele teve um mês de abril e maio, muito difícil, né? Então, não é tudo também as mil maravilhas. Há um momento em que o intercambista, como as minhas meninas, elas querem ficar dormindo. A hora que a saudade aperta de casa. Claro. Elas querem ficar dormindo, elas querem faltar na escola, né? Então, há um processo que, de repente, eles adoecem. E o Pedro, o momento de saudade dele no México, aí ele teve uma crise de apêndice, houve cirurgia e tudo. Olha claro, só. A gente aqui no Brasil fica meio que, eu vou, então vem embora. Não, mas aí você tem que ter paciência, nada melhor do que um dia após o outro. Deu tudo certo, Deu tudo certo, ótimo, ele está bem. Ok? Cilei, você estava contando de uma situação em que, quando você esteve lá, foi agora, mês de novembro? Sim, foi, né? No feriado 14, 15, um recesso que nós tínhamos aqui na Univale. Cilei, e aí você estava contando que teve uma situação interessante que você acompanhou, proporcionada pelo Rotary, né? Isso. Explica pra gente o que aconteceu. Foi um momento bem bacana mesmo, porque todo intercambista, antes de ir embora, e o Pedro vem em 21 de janeiro, ele está no Brasil, e Anali é também, que está desde janeiro, ela vai dia 6 de janeiro para a Austrália. Então, eles têm que apresentar o seu país,
certo? Uma Fazer apresentação mesmo, em PowerPoint, mostrando as belezas ou as dificuldades de seu país. O que o Rotary fez? Sabendo que eu ia para o México, eles prepararam a apresentação do Pedro para o dia 11, dia 15, 16, dia 17 de novembro. Em 17 de novembro, Pedro fez a sua apresentação no Clube Rotário de Tulancingo. E pensem, o Clube Rotário de Tulancingo, na verdade, são pessoas, assim, as pessoas nobres da cidade. E aí, nessa noite, nos receberam, assim, como autoridade do Brasil mesmo. Cirlei, né, foi recebido como autoridade, tanto houve um jantar especial naquela noite. E Pedro teve a oportunidade de apresentar o Brasil, e eu estava junto. Então, a apresentação dele foi uma apresentação científica. A gente tem esse viés, né? Nós somos a academia. Então, a apresentação dele veio afunilando Brasil, né? Apresentou o Brasil com suas riquezas naturais. Afunilou para Santa Catarina, apresentou Santa Catarina, apresentou Florianópolis, a capital, apresentou Itajaí. Afunilou de Itajaí para o distrito do Rotary em Florianópolis. Depois afunilou para o Clube Porta do Vale em Itajaí. Passou pelo CAL, pela Univale. A Univale estava lá nessa noite. E depois, por último, afunilou para a família, né? Então, quem é a família do Pedro? E chegou finalmente em Pedro, né? E quem é Pedro? Aí ele se colocou no slide, né? Então, foi um movimento de ciência, mas uma ciência que traz, assim, a valorização do ser, né? O respeito, a comunicação entre países. E os mexicanos gostam muito de nós, tá, gente? É um respeito muito grande. É um povo que nos respeita. Muito bom. Legal, Cirlei. Voltando para a experiência de ser host, quais são os aprendizados proporcionados por essa experiência, tanto para você, que é host, e para o intercambista? São incomensuráveis, na verdade, né? Nós precisamos de objetividade, de definir, né? Mas, assim, o que acontece? Aprendizados na língua, posso dizer. Aprendizado no respeito ao sujeito. Tanto Cristina quanto... né? Eu respeito Cristina hoje e ela me respeita. Deixe-me ver... que mais de ganhos para a gente, né? Essa questão dessa internacionalização, hoje a gente fala em internacionalização do currículo, né? Porque hoje o aprendizado não é mais só eu e Cristina. É a nossa família toda, não família de Edson e Cirlei, mas aí tem toda a família, porque os avós de Pedro assumiram também, são avós de Cristina, né? Então, você vê, é algo que você, a princípio... É algo, somos dois. Depois isso vai tendendo a um número maior, é um leque, é uma rede que vai se abrindo. Aí essa rede é de conhecimento de linguagem, conhecimento de cultura e de afetividade, né? Os afetos, é incrível como os afetos, eles modificam mesmo. E se antes minha mãe, por exemplo, era só a avó de Pedro, não, ela hoje é a avó de Anali, ela é a avó de Cristina. E isso, para minha mãe, que nasceu em 1937, eu acho que ela nunca pensou passar por isso, né? Então, são esses aprendizados incomensuráveis, posso dizer, né? Legal. E o que o intercâmbio pode proporcionar para o jovem, na sua opinião? Muito boa pergunta essa, né? O que ele pode proporcionar? Eu posso dizer assim, nossos filhos nunca mais serão os mesmos depois que fazem um programa de intercâmbio, tá? O programa do Rotary, ele é um intercâmbio cultural, né? Então, eles vêm e as meninas saem daqui com o aprendizado da cultura e eles não são mais os mesmos sujeitos. E eles deixam de olhar o mundo só aquele seu umbigo mesmo, ou só o mundo das tecnologias, ou só do Face, ou só do WhatsApp, né? Ou só do Insta, né? Não, ele é muito mais, né? É uma coisa muito interessante. Ontem Cristina falou assim, mãe, amanhã, hoje à noite, podemos fazer um uau aqui em frente de casa?
Uau! Olha só, grandes Lá ideias. em Balneário Camboriú, né? Uhum. Luau, Cristina, mas o que se faz num luau? Eu perguntei para ela. Aí ela falou, né? Vou convidar a Isadora, a Milena, a Duda, que são as colegas da escola. Tudo bem, tudo bem. E o que se faz num luau? Eu perguntando. Aí ela falou, eu não sei, mãe, depois eu conto para ti o que se faz num luau. Vai pesquisar. Então, né? São essas coisas, de novo, né? Que onde se viu uma menina da República Tcheca, Europa Central, escolheu o Brasil, né? E certa vez nós perguntamos, por que você escolheu o Brasil? Ela olhou, eu não sei. Mas eu acho que esse não sei, ele está sendo construído hoje, né? Até a simples prática de, eu vou fazer um luau. Eu não sei bem o que é isso, mas nós vamos fazer um luau, né? Claro. Então, experimentar o diferente, né? E queira que os nossos jovens, nós trabalhamos com jovens, seja, né, do ensino médio, seja do ensino superior, e nós sabemos que há limitações, né? Eles se perdem, às vezes, num pequeno detalhe. A vida, de repente, fazem... de um pequeno fato, um mundo de coisas, né? De um pequeno problema. E o jovem intercambista, ele aprende a não ficar só em seus guetos, né? Ele abre o leque. Superar isso sozinho, de alguma forma, sozinho. Legal. Silei, muito bacana a sua experiência. Obrigado por vir aqui compartilhar com a gente. Nós conversamos, então, com a professora Cirlei Marieta Sena Correia, docente aqui da Univale. A gente vai deixar aí uns links de intercâmbio, inclusive do Rotary, no blog do nosso programa. Certo, Bianca? Certo, Lisa. E nós gostaríamos de agradecer também a você que esteve acompanhando mais um Viva Voz. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá!